Gente boa, uma boa tarde e noite para todos vocês e muito bem-vindos. Um esclarecimento para os que estão nos assistindo em casa, que são muito mais do que nós aqui, que estão acostumados a sempre aqui na tenda assistirem às transmissões com duas câmeras. Hoje eles estão vendo com uma só porque quebrou um cabo aí que não deu tempo de consertar. Mas os que vão ver durante a semana já virão com a edição feita. E vocês, como é que estão? Tudo bem? Eu estou com sono, muito sono. Eu fui até Fortaleza ontem à tarde para fazer um casamento à noite e de um sobrinho. Aí fiz o casamento e fiquei acordado, viajei às 4 da manhã, 4h30, 5 horas por aí. Aí cheguei aqui já às 9, aí fico sem sono, já passou da minha hora de dormir. Aí acabou que deu uma cochilada lá atrás, assim, de meio-dia, 1h. E agora, por volta das 5h30, eu falei, me veio um sono. Eu falei, Adriana, eu vou tirar uma soneca. Mas 6h30 você me chama. Quando deu 6h30, ela me chamou. Meu Deus, para eu acordar, foi uma dificuldade, porque eu acordo. Mas geralmente eu acordo acordado. Para mim é uma raridade quando eu acordo, me vejo, sei tudo que eu tenho que fazer, sento, mas a sua mente não quer ir a lugar nenhum, ela quer cair de volta assim no travesseiro e dormir, não é? Aí é para isso que existe uma água gelada, ajuda, né? Assim, no corpo, no rosto, na cabeça. E aí, logo eu comecei a ouvir, uns minutos depois, as canções e o coração vai se enchendo de alegria por esse encontro. Aliás, essa era uma questão que, antes de eu descer para cá, eu estava pensando sobre ela, pensando em cada uma das pessoas que saem de casa, fazem esse movimento, que adiam programações, que priorizam o que acontece aqui nesta hora, neste momento. Sejamos nós os que aqui fisicamente estamos, ou aqueles outros que em casa fazem a sua viagem. O cara larga o futebol, ou deixa o Faustão, abandona o Gugu, larga um documentário, um filme, para alguma coisa. Agora eu vou lá na VMV TV assistir, participar. E há pessoas que eu queria que vocês soubessem disso mesmo, milhares e milhares, para as quais o significado de cada coisinha que vai daqui para lá através desse meio tem um significado mais profundo do que muitas vezes eu verifico na vida daqueles que sabem que podem vir, ou que sabem psicologicamente que estão próximas, ou que habitam a mesma geografia. Esses que estão distantes, que nunca poderão vir, a maioria deles diz, olha, mano, te vejo na eternidade. Porque nós nunca vamos nos encontrar na Terra. Eles só nos sabem, nos percebem. Nunca estiveram juntos e se sentem irmanados. Se sentem família. Tomam a ceia com a gente. Oram com a gente. São pessoinhas, muitas delas, que não conseguem mais caber em ambiente religioso nenhum e que habitam países, cidades próximas ou longínquas, aonde ainda não encontraram
uma comunhão simples de fé e de ensino da palavra e de convívio humano não opressivo. E aí, enquanto não encontram, a VIVTV tem sido salvação para milhares de pessoinhas que respiram todo dia e que fazem a sua viagem para chegar ali e comerem aquela comida com uma avidez extraordinária que, como eu disse há pouco, suplanta em muito a de todos nós que somos os habitantes da mesma geografia. O que é uma síndrome natural. Eu apelidei isso de Síndrome de Nazaré há muitos anos atrás, quando ficou forte para mim aquela ideia, aquela palavra de Jesus de que ninguém é profeta na sua terra, nem entre os seus, nem entre a sua parentela, ninguém. E aí tem aquele episódio lá de Nazaré, que era onde ele morava. E aí todo mundo diz, bom, a gente sabe, a gente conhece. E um dia na sinagoga, Jesus abriu Isaías 61, a pedido de... Quando a palavra foi franqueada, alguém aqui quer ler a Escritura? Ele levantou, foi lá e leu. E quando acabou de ler Isaías 61, ele disse, hoje essa Escritura que acabais de ouvir se cumpriu em mim. Eu sou o cumprimento disto aqui. Aí, de um lado, houve imediatamente um espírito de maravilhamento. Ficaram maravilhados. Imediatamente ficaram escandalizados. Entre a maravilha e o escândalo. O ambiente de limbo que vai se formando na alma desses cujo convívio é geograficamente muito próximo. É uma maravilha, ao mesmo tempo choque, escandaliza. A aproximação em relação à tatibilidade, à realidade da sua própria relatividade humana, todo dia, toda hora, faz o indivíduo querer eleger álibis para não dar o mesmo ouvido que deveria dar. A gente conhece o pai, a mãe, os irmãos, a família. Essa é uma desculpa, é um dos álibis, inconscientes às vezes até, que a aproximação geográfica gera na gente. O outro é, eu tenho disponibilidade, a hora que eu quiser eu vou, estarei lá. Dá a sensação de posse à geografia. Ou então ela imerge a gente naquele hábito ao que é sublime, como eles não podiam negar a sublimidade do que estava acontecendo, ao mesmo tempo a sublimidade não pode ficar muito próxima da gente, senão ela escandaliza a gente, ela choca a gente, ela perturba, ela molesta, ela desafia, ela precisa ser relativizada. Essa é a síndrome de Nazaré. Agora, aqueles que estão longe e que vivem não em Nazaré, mas são habitantes de Tiro e de Sidom, são como a mulher cirofenícia, esses aí fazem longas viagens, ou esses aí vivem de migalhas. Esses aí dizem, eu não sei como é que esse pessoal desperdiça tanta coisa, porque se a gente fosse fazer um teste, eu vou lhes dizer, os que estão longe estão infinitamente mais atualizados, mais aprofundados do que a maioria dos que estão bem próximos. Às vezes, quanto mais próximo, mais distante. Tem um outro equívoco, que é aquele da osmose, que é essa coisa pagã que muitas vezes nos habita, que nos faz pensar que algum tipo de proximidade, convívio, oi, olá, ou amizade,
transfere para você alguma coisa e não transfere nada. Deus só é da gente se Deus for da gente e a gente for de Deus. Não triangula com ninguém. A família de Jesus é um exemplo disso para nós. De como nem mesmo os seus irmãos criam nele. A mãe de Jesus, mulher maravilhosa e virtuosa, de coragem assombrosa, pós eternamente para além do moderno. Pós-moderno é viadagem. Maria que era mulher. Queria ver uma aqui, toda virgem, bonitinha, certinha, numa familhinha toda exatinha, chegar e vir com essa história. Olha, eu estou buchuda porque um anjo do Senhor disse que o Espírito Santo me engravidou. O cara vê um OVNI, não tem nem coragem de falar, para não dizerem que ele está doido. Quanto mais dizer que está gordinha do Espírito Santo. Será que a mulher disse, ainda disse lá, vem. Vem, é a sombra do Altíssimo a envolveu. E ela ficou grávida de Deus. Até essa mulher, anos depois, 32, 33 anos depois, com os filhos dizendo, os demais filhos dizendo o dia inteiro, ele está doido. Jesus perdeu o juízo. Porque é o que está dito aqui em Marcos 3. Que a família dele começou a dizer, ele perdeu o juízo, enlouqueceu. Vamos prendê-lo. Olha a ousadia aí. E Marcos diz, e saíram para prendê-lo. Era uma intervenção familiar no doido. Maria surtou. Maria disse, olha, o que é isso? As notícias ele não come, ele não bebe, as noites dele são curtas, é gente em volta o dia inteiro, e atendendo pessoas. As ameaças são cotidianas, são tramas sendo formadas em todos os lugares. O que se ouve é que ele está sob ameaça porque ele provoca todos os níveis e instâncias, exceto o povão que o ama, porque é curado, porque come pão que não trabalhou para obter, porque é liberto de karmas mentais, espirituais, perversos, malignos, que de outra sorte jamais os deixariam, que eram perdoadas de suas culpas crônicas. Esses o amavam. Esses, todavia, eram uns pobretões aos milhares, oferecendo a ele carências e carências e carências e carências. Agora, o resto da sociedade, a aristocracia de Jerusalém, o via muito mal. Os romanos mais aguçados ficavam de olho aberto. O templo em Jerusalém tramava contra a vida dele. A seita dos fariseus, a mesma coisa. Os saduceus, a mesma coisa. Havia sicários que achavam que ele estava atrapalhando o processo político revolucionário, atrasando a proposta revolucionária de enfrentamento armado contra os romanos. Os zelotes achavam que ele era maravilhoso, exceto quanto ao fato de que, de vez em quando, o que ele dizia desmobilizava a amargura política necessária para gerar aquele espírito oposicionista crônico. De modo que, de todos os lados, sem falar nas conspirações do inferno, de principados e de potestades, e todas as conjunções da eliminação se formando,
mas aos sentidos de Maria e da família, bastava a notícia do que estava acontecendo na história e as informações que chegavam. Aí veio o surto. Ele enlouqueceu. Vamos prendê-lo. Aí sai a trupe toda. A moçada sai de Nazaré. Podem ter certeza, foi um viajaço. Saíram com a disposição e andando pelo caminho. O que a gente vai fazer com ele? Não, a gente segura e leva. Mamãe, ele só obedece à senhora. Os irmãos tinham essa suspeita. Aí quando chegam lá fora, vão vendo aquela multidão em volta da casa onde ele estava lá dentro. E aí já foram se amainando, né? Porque quando a gente sai para fazer o negócio, a maioria sai com uma bravura extraordinária. Agora, quando chega na hora do vamos ver, já... Mamãe, acho melhor a senhora mandar um recado. Que foi o que rolou. Aí a Maria, coitada, lá fora, manda um recado, lá para dentro. Chamou alguém, vai lá dentro, diz, Jesus, o mestre? Não, meu filho mais velho. Aí o cara já, pois não, a senhora é a mãe do mestre? Vá lá e diga para o meu filho mais velho, vir aqui, porque a mãe dele está chamando ele aqui, fora. Leiam, está em Marcos 3, agora já chegamos já no 6. Já fizemos a viradinha ali, já estamos chegando, 5, 6 já. Houve um interregno na viagem, enquanto ele estava aprontando milhares de misericórdias. Pintando o 7 da graça, enquanto eles estavam chegando até lá. E aí, quando chegam, ela manda esse recado, o recado chega lá dentro. E eu posso até ver essa pessoa chegando, parando o que ele estava dizendo. Afinal de contas, a gente para aqui a palavra dele para falar da placa de carro, de tanta besteira. Agora vinha um lá para falar da mãe dele, que estava lá fora, com uma trupe de irmãos e irmãs, e vieram e disseram, mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E o texto original do Novo Testamento dá ênfase no imperativo da convocação materno-familiar. É uma ordem. Aí Jesus estava sentado em algum lugar falando aquilo ali. Com certeza não era num gasofilácio. Sentado ali falando. Raramente se falava em pé, só em lugares abertos. Em lugares fechados, as conversas no Oriente são sentadas, às vezes quase que deitadas num divã, com o braço, a cabeça de um braço. Ele falando, ou sentado ali com aquela multidão à volta, gente no chão, gente em banco, gente em pé, gente ouvindo pelas brechas, gente acumulada na porta, gente ouvindo os ecos. Aí vem um recado. A tua mãe e os teus irmãos te chamam lá fora. E aí a resposta dele. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Parece uma pergunta só retórica. Mas o que Jesus estava dizendo é que naquela hora, uma Maria como aquela Maria não era mãe dele. O que ele estava dizendo é que o nascimento virginal não fez com que a maternidade de Maria se tornasse uma exclusividade espiritual. O fato de que aqueles irmãos que procederam do mesmo útero, do mesmo pai, da mesma semente, ali estavam,
não fazia deles os irmãos espirituais de Jesus. Aonde está a minha mãe? Quem são? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? O que eu quero dizer a vocês é que a razão pela qual você saiu de casa, foi o que eu comecei a falar, por mais carente que seja o seu coração, ou esteja, ou a razão pela qual você parou a sua programação e se sintonizou ali na VMV TV, por mais carente que você também esteja, ou seja, tem que desembocar numa única perspectiva. Jesus quer ser levado por mães e por irmãos. Não que vieram prendê-lo, capturá-lo, apreendê-lo. Não aqueles que sentem que tem algum tipo de posse sobre ele, ou ascensão. É a doença da proximidade, da familiaridade, da intimidade, é o senso de propriedade de ascensão, que afasta, que tira a intimidade. Quanto mais proprietário você é, menos intimidade existe. Porque menos espontaneidade haverá. Quanto mais proximidade, mais a sensação de acessibilidade, de ascendência sobre a possibilidade do encontro se instala na gente. E o resultado disso é que a gente vai ficando como namorado depois de muitos anos de namoro, sem noivado e sem casamento. Se casam para separarem-se logo depois, com saudade do tempo em que no início se encontraram. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Por que que você veio hoje aqui? Você veio prender Jesus? Veio porque é o dia e é a hora do encontro? Veio por hábito? Veio por uma maravilha escandalosa? Que de um lado lhe fascina e de outro lado lhe perturba? Veio por que razão? Fato é que o Senhor Jesus, que é aquele que cura todas as nossas enfermidades, que perdoa todas as nossas iniquidades, que é o Salvador integral da nossa existência, que é o perdoador de todos os nossos equívocos, que é o garantidor da nossa vida. Também é aquele que diz: vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei, entre outras coisas, porque eu sou manso e humilde de coração. A tal ponto que ele diz para os que vieram ouvi-lo, para os que estavam na sala com ele: esqueçam de mim, olhem para mim e vejam Jesus aqui. Jesus é o Evangelho é Jesus, e o Espírito dele está entre nós.
Olha aqui para mim. Não vamos fazer de conta, porque a palavra dele é viva. Ele disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu não estou tremendo, nem psicografando, nem virando o olho, mas é a palavra dele que eu estou falando. E eu não viria aqui para falar a minha. A minha eu até desisti de milhões delas que eu tinha para pregar. Estava até com o texto aberto aqui em Lucas 21, que já era. Já rodou. Por uma única razão, eu não quero dizer nada que não venha dele. E eu sei que veio dele essa pergunta, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos nesta tarde? Veio dele, do Espírito dele. Não faça de conta, portanto, ouça, Ou a gente é um bando de idiotados que vem se reunir num lugar onde Jesus não está presente. Eu não faço isso. Eu só quero estar reunidos com aqueles que eu chamo de meus irmãos, se for na presença dele. Mesmo para aqueles que estavam ali, e só havia gente carente à volta dele. Todo mundo que vinha à procura dele não vinha porque estava sobrando, vinha porque estava faltando, vinha porque não tinha. Era só sugação. Mas apesar disso, não é para um grupo de madres superioras, nem de freiras consagradas, nem de beatas, nem de santos ermitões, mas para um grupo de gente como nós, que ele pergunta, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Fazendo de cada mulher carente naquela sala, que tivesse um coração engravidável para a palavra de Deus, uma Maria em potencial. O verbo tem a obsessão de se encarnar, de se encarnar, de se encarnar, de se encarnar. O verbo quer Marias. O verbo quer ventres que lhe deem a luz, que lhe tragam a vida debaixo do sol. É a obsessão do verbo desvirginar o nosso espírito lacrado, desvirginá-lo com luz, com graça. E aí ele não quer saber se são todos doentes, andrajosos, panicados, depressivos, carentes. Ele pergunta, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Porque aqui habita um paradoxo extraordinário do Evangelho, que é esse, que nos diz que para cada pessoa carente, que numa hora dessa tem a ousadia de levantar-se e candidatar-se a ser mãe de Jesus, a carência vai embora. Para cada maninho que se levanta e diz, eu sou o irmão do Senhor, a carência começa a ir embora. Quem é a minha mãe? Parece que ele está pedindo cuidados. Ele está oferecendo a cura definitiva. Leve Jesus para casa, pelo amor de Deus. Leve no coração, leve para a vida. Seja irmão dele. Não queira prendê-lo, não lhe mande recados. Sente, ouça e pratique.
Quem quer ser irmão de Deus, pratique a sua palavra. Quem quer ser uma mãe para Deus, pratique a sua palavra. Quem é a minha mãe? Aqui ou ali, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ou você tem vindo ouvir o Evangelho sem nenhuma perspectiva ou expectativa de fato, praticá-lo? De fato, praticá-lo. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Põem em prática. Não é discurso, nem é uma compreensão que nunca se transforma em compromisso. Não é uma tábua de salvação à qual a gente recorre nas horas de maior agonia. Não é aquilo que a gente cultua porque a gente sabe que é verdade, mas até aí não realizou nada em nós. O culto que cultua sem praticar, cultua sem cultuar. Não realiza nada em nós. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Essa é uma pergunta que vai ecoar para sempre, enquanto houver pessoas ouvindo a palavra dele sem praticá-la. Porque a palavra dele carrega a obsessão dele, que é o verbo de Deus, é encarnar-se. A palavra quer virar carne, a palavra quer virar Caio. O Evangelho quer ter meu nome. Cada um de nós é chamado para ser um paridor de Deus na vida, um grávido de Deus nessa existência, um irmão de Jesus, porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos que creem nele, irmãos que não duvidam dele, irmãos que não ficam de longe observando, irmãos que não ficam com ciúme da proximidade que outros têm dele, irmãos que, por serem irmãos, não ouvem recados e nem mandam recados, sentam-se, acolhem e praticam. Vejam como Maria, que quando era ainda uma menina, garota, provavelmente aí entre 13, 14, mais tardar 15 anos de idade, quando o anjo Gabriel a ela apareceu e disse que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo, ela não teve nenhum titubeio de dizer: eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade, embora o risco absoluto fosse de apedrejamento e morte. Mas eu vou ser apedrejada grávida de Deus. Meu problema não é o que vão fazer comigo, meu problema é o que eu vou fazer de mim em relação a ti. E eu estou aqui, se Deus quer me engravidar, me engravide. Se eu vou morrer de pedrada é outra história. Se o negócio de Deus é gerar filhos para que as grávidas morram, então, aleluia. Eu estou aqui, faça-se a tua vontade. Agora vejam como 32 anos depois, essa mesma pessoa
com muito mais maturidade, com muito mais tempo de caminhada e de jornada, não teve a mesma percepção, nem a mesma ousadia. Porque a impressionabilidade humana é enorme quando um anjo chega com espetaculosidades de luzes celestiais, com a intervenção no tempo e espaço de um ente, de uma categoria dimensional diferente, que carrega toda a manifestação chocante da invasão transdimensional, e diz Maria. E lhe dá aquela notícia, aquilo foi absolutamente chocante. Mas 32 anos depois não eram anjos que vinham contando as notícias, eram outros que falavam. Ó, tá doido, não come, não bebe, não para de atender gente, é uma loucura. Arranja inimigo para todo lado, fala o que isso não tem que falar, meu Deus. O cara é totalmente politicamente incorreto. O que tem de graça tem de falta de bom senso político. Ele tem que ter uma unção de Itamaraty sobre ele. E não pode ser na gestão do Celso Amorim, que já acabou, né? Graças a Deus. Esse patriota parece um pouco mais moderado do que ele. E por incrível que pareça, os sinais de fumaça que a Dilma está dando para o mundo são bem melhores do que aqueles que o Lula estava deixando. Pelo menos até aqui, os sinaizinhos. Não sei onde é que ela vai, mas o que ela já sinalizou é: acalmem-se que eu também acho que estava demais. Esse é o recadinho que ela está dando assim, bem devagar. Mas voltando aqui à nossa história, faltava a Jesus essa unção itamaratiana. Ser mais politicamente correto. Eu fico ouvindo, às vezes, a Globo News toda hora, quando tem uma crise internacional, especialmente se o Brasil está envolvido, entrevistam diplomatas. Tem um ou dois que têm a coragem de dizer quase a verdade. Os outros você ouve para ouvir assim, 15%, 30%, e o resto são sorrisos que dizem: eu sei muito mais coisa, tenho muito mais a dizer, mas não me convém. Afinal de contas, eu sou um diplomata. Diplomata é um cara que vive de diploma. De troca de diplomas. Ele tem um diploma de representação. É um diploma. Está diplomado para representar. E Jesus nunca se diplomou para representar nada a não ser o Pai. E o Pai é doido. O Pai é doido. Para os nossos padrões, pelo amor de Deus, o Pai é doido. Você querer vencer uma batalha cósmica como um menino. Cessar as pelejas das guerras com um menino. Queimar as botas das batalhas, como diz Isaías, e partir as espadas e transformá-las em aradores de chão para fertilizarem a terra com um menino. É um doido. E um menino nascendo em Belém, da Judéia, de um Zé Ninguém, de uma Maria apedrejável. Num país de nada. Porque Jerusalém tem essa importância toda para nós. Mas, pelo amor de Deus, no mundo antigo, se não fosse só a estratégia da rota, que fazia com que a Via Maris passasse por ali, aquele fosse o caminho mais cobiçado da antiguidade, porque era o que conectava a África, o Oriente Médio, a Ásia Menor, subindo para o Oriente e Europa, era o gargalo da terra,
Por isso ela era tão cobiçada pelos de fora, mas não era por causa da religião, nem de Deus, nem do templo, nem da terra, porque a terra era um bagulho. Era rota, era passagem de tudo e de todos. No meu caminho tem uma Jerusalém, né? Tem uma Jerusalém no meu caminho. Era uma pedra sempre. De Tutamés III para frente, todo mundo tem uma Jerusalém no meu caminho. Aí, então vamos passar por cima. Do Tutamés a Ahmadinejad. Tem interesses que a internet chegou, mas todo mundo quer passar por cima ainda. Ficaram viciados em tanto tempo passando por cima. Mas Jesus não era politicamente correto. E aí a mãe dele e os irmãos, diante disso tudo, dizem, vamos preservá-lo. Vamos dar uma ideia a ele. Vamos sossegar esse rapaz. E vejam como, quando ela era jovenzinho, o coração dela estava aberto para a loucura. E agora, já bem depois, o coração dela está tomado por uma sensatez adoecida, que não discerne que o caminho de Deus é loucura mesmo. Para judeus é escândalo, para gregos pensantes, loucura. E é Deus mesmo quem se confessa e se autodiagnostica louco ante os padrões da sanidade humana. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Mas que a loucura é. É uma das perguntas que eu mais ouço, fora as bilhões de perguntas idiotadas que não precisavam ser feitas nunca mais. Mas dentre as com algum significado registrável, uma das que eu mais ouço é aquela pergunta que diz o seguinte, escuta, por que que o Todo-Poderoso, tendo todo o poder, não escolhe meios intervencionistas mais explícitos? Por que que o diabo é tão explícito e Deus é tão sutil? Por que que o bicho bota a carranca e Deus não aparece? E ainda tem os mais ousados que dizem, se aparecer na minha frente, eu vou mover uma ação por omissão cósmica. Porque, para eles, meu Deus, era só resolver isso ao estilo Independence Day. Não é? Vem Deus com todo mundo assim, a frota inteira. Baixa, sai esmagando todo mundo, acabou. Quem é por mim? Pra cá, quem não é? Pra lá. Tropa de Elite 3. Chegou. Jesus Nascimento. Da morte. Tá. O povo gostaria disso. Mas olha a loucura de Deus, a doideira de Deus é tão grande que ele escolhe vencer da maneira impossível. Vencer com amor, com compaixão, com misericórdia, com graça, com acolhimento, com paciência, com longanimidade, com bondade, com justiça, com mansidão, com domínio próprio. Imaginem se Deus não exercesse o domínio próprio. É fruto do Espírito de Deus, porque não tem ninguém que exerça mais o domínio próprio do que Deus. No Velho Testamento ele deixa isso transparecer muito mais, vocês vejam. Como lá com Moisés, de vez em quando Deus diz, sai da reta que eu vou acabar com essa moçada.
Aí Moisés entra no meio. Não, eu vou fazer de ti um grande povo. Moisés, não, eu não. Vai ficar pior se for feito de mim. Acredita em mim. Fica com eles. Vamos. E os profetas, que de vez em quando numa página dizem o Senhor se irou, se levantou e disse, vou acabar com tudo. E na seguinte o Senhor diz, eu não aguento, eu não vou conseguir fazer. Eu não aguento, as ternuras do meu coração me comovem, as minhas entranhas me dão cólica de amor. Ai, Deus. É um domínio próprio divino. E quando o cara acaba de compreender o Evangelho, depois que ele passou anos na loucura do manicômio eclesiástico, que é uma fábrica de doidos, 70% das pessoas internadas nas clínicas psiquiátricas do Brasil são oriundas das igrejas evangélicas e a maior parte delas das igrejas pentecostais e neopentecostais. É uma fábrica de malucos, de doidos. Aquele frenesi doido, aquela coisa. O cara vive entre um Deus nervoso e um diabo atacado, pelo amor de Deus, é uma desgraça. E você tendo que dar grana para bancar, para apaziguar Deus, segurar o diabo lá, é um negócio danado. E toma dinheiro, segura. Ai, deixa eu pagar mais um pedágio e garantir mais uma semaninha de paz. É um nervosismo danado, é um negócio. E aí o quadro que a mãe dele deu para ele pode estar imantado por Satanás, porque tem uma senhora assim, preta, baiana, vestida lá atrás. Aí tira daí, aí meu Deus, e essa cortina foi a minha bisavó que me deu. Olha, tira, porque até a poeira deve estar cheia de maldade. Aí vai. E esse anel foi o meu avô. Aí, tira. Vai. É uma loucura. Mas aí, essa pessoinha que se converte desse estado de coisas, aí começa a entender o Evangelho, e aí ela liga a televisão e ela começa a ouvir as mesmas mensagens às quais anteriormente ela dizia amém, entre o Deus perigoso e o diabo atacado, naquele período, onde tudo era resolvido com grana, onde valia até roubar a patroa para não se deixar de dar uma oferta para apaziguar a Deus de um lado e o diabo do outro. O cara se converte e ele começa a ouvir essas mesmas mensagens e agora começa a dar uma agonia nele e ele começa a me perguntar, escuta, até quando, Caio, Deus vai deixar o nome de Jesus ser usado desse jeito? Deus tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer alguma coisa. Olha, o que eu passei a minha vida inteira até o dia de hoje, ouvindo gente me dando ideia do que Deus tinha que fazer e não está fazendo, é um negócio sem comparação. Deus tinha que derrubar o fulano. Deus tinha que acabar com não sei o que do cicrano. Esse cara, meu Deus, como é que ele tem tanto tempo para falar isso e a verdade tem tão pouco tempo? Deus tinha que dar um jeito. Deus diz, rapaz, eu não sou secretário dele, não vou levar esse recado. Já aprendi o suficiente para não tocar nesse assunto. Não tem essa questão. Nem acho que ele está perdendo o jogo. Não acho. Não acho. Eu sou daqueles de Romanos 8, que já entram em campo cantando, a Copa do Mundo é nossa. É. Com Jesus Cristo não há quem possa. É. Mais do que vencedor. Agora,
Que a era do gelo chegou, chegou. Que o amor está esfriando, quase esfriou, é verdade. Que os sinais calamitosos existenciais do fim dos tempos estão todos presentes na alma humana e crescendo. Que os exteriores políticos, sísmicos, cósmicos, estão todos aí ganhando adensamento. Que o volume de mistérios é crescente à nossa volta, é inegável. Que a ciência está espantada com a multiplicidade dos mundos. Hoje é um fato da física quântica, não é nem espiritual. Que está todo mundo em perplexidade e angústia, sem respostas, ao mesmo tempo em que há um volume enorme de sanidade que diz: a continuar assim morreremos todos. Essa mesma sanidade não tem o poder de parar o processo, o que gera uma angústia muito maior, porque é como quem continua acelerando para o precipício enquanto grita dizendo não vai. Esse é o estado da humanidade e que nos afeta a todos nós. Aí o cara, sabendo disso tudo, ele começa a querer dar ideias para Deus. Digo, meu querido, vá ler o Apocalipse. Vá ver como o circo pega fogo mesmo. E no fim quem vence não foi quem tocou fogo. Quem botou fogo na terra vai para o lago de fogo. Fica tranquilo. Eu leio o Apocalipse e eu não vejo nenhum exército de Deus lá. Visível não, só vejo uns santos entrando no cacete. E os santos morreram e mataram os santos e derramaram o sangue dos santos e perseguiram os santos e é só desgraça. Não tem nenhuma promessa de uma era em que nós todos, no meio de toda essa loucura, iríamos tomar o poder e tudo iria ficar sob a nossa gestão santa. Graças a Deus, não! Senão aí a Terra não ia sobreviver mesmo. Já pensou um planeta evangélico? Deus me livre de um planeta evangélico. Pelo amor de Deus! Um planeta evangélico é um Irã. É um Irã. E um Irã mais, vou te dizer, um Irã da pesada. Um Irã irado. Os caras na bagaça já tem uma ira danada sem poder nenhum. Imagina só com um poder de urânio na mão. Ia ser um negócio. Deus me livre. Mas olhe em volta, leia e veja que a vitória de Deus é como diz o Salmo 77. Pelo mar foi o seu caminho e não se acham os seus vestígios. Vencendo vem Jesus e os otários pensam que nada está acontecendo. Agora, em meio a tudo isso, não nos esqueçamos de que vocês que estão aqui saíram de casa e têm saído todos os domingos, às quartas. Os que estão ali na televisão fazem uma viagem complicada para chegarem até lá, se conectarem. Alguns reúnem pessoas. As razões, como eu disse no início, são aquelas. A gente quase nunca se reúne para orar pelo planeta. Isso é coisa do Greenpeace. Não de crente. Crente só pensa no seu umbigo. A terra está acabando, mas, ai meu Deus, meu umbiguinho está com um carrapato. Ai, minha frieira. A Amazônia está sendo devastada e o cara diz, eu vou orar para Deus me devolver o cabelo. Eu estou ficando calvo. E esses otários do Greenpeace que ficam aí fazendo essas coisas da nova era. Quem é que vai julgar quem naquele dia, hein? Os que tentavam salvar árvores ou os que iam para culto para pedir uma intervenção capilarizante? Quem? Não é moleza, não.
Mas a gente só enxerga isso aí. Aí a gente chega até aqui, com mais carência. Ai, meu Deus, é o meu amor, é o meu coração, é a minha desilusão. É a mulher da minha vida que não chega, é o homem que eu quero que não aparece. O mundo está acabando, eu ainda não tive essa alegria hoje. O cara... Que o mundo espere um pouco mais para acabar. Vai, pelo amor de Deus, ó Deus! Adia esses dias por amor a mim. Ele quer um adiamento escatológico para resolver o seu problema ginecológico. Ou de qualquer outra natureza. Ou psicológico. Não, eu quero estar muito bem de cabeça quando o Senhor voltar. Eu vou esperá-lo melhor assim. Pelo amor de Deus, se eu tiver doido ele chegar, eu vou ficar bom na hora. Essa é a minha salvação. Eu estou pedindo que ele venha antes de eu perder o juízo. Mas tem gente querendo adiar. Espera aí, não deu nem tempo de eu ganhar ainda. Senhor, eu ainda não comprei aquele carro. Deixa eu dar minha cota de poluição ungida ao planeta. Aleluia! Glórias! Já, esses economiza muita história. Já. Então, minha gente, apesar da gente ser assim, é isso que eu estou querendo dizer o tempo todo, apesar da gente ser assim, Jesus está perguntando aqui e ali, quem é a minha mãe aqui? Quem é o meu irmão? Dá tempo ainda da gente ficar curado virando mãe de Jesus, que é o único caminho de cura. Ficando grávido do verbo, praticando a palavra. Aí está a nossa cura. Ao invés de você ficar o resto da vida dizendo, ó Deus, prepara-me para engravidar de ti. Parece até que Maria fez um cursinho de gravidez, de pré-natal divino. Como ficar grávida de Deus? Tinha um pedigree superior. Essa é a tese principal, até em quem não é católico, carrega subjacentemente no coração uma certa certezinha de que Deus é graça, mas Maria tinha uma cota de virtude superior. Não foi salva pela graça. Porque ela não considerou a gravidez dela como um privilégio, ela considerou a gravidez dela como salvação. De onde me provém que me venha visitar ou que eu venha a ser mãe do meu Salvador? Então, gravidez de Deus é para nos salvar. Gravidez de Deus é a nossa salvação. Ficar irmão de Jesus é a nossa salvação. E a linguagem da maternidade, da gravidez, de quem é a minha mãe, é para homens e mulheres. Eu não tenho útero aqui no meu corpo de macho, mas minha alma tem útero, meu espírito não tem gênero. No espírito, toda mulher é homem, todo homem é mulher, e todo homem e mulher são o filho do homem
em embrião do chamado a ser realizado e completado em nós. De modo que o mais macho aqui se sinta fêmea para Deus. Que olhem aqui para mim, vocês estão olhando para um macho que todo dia oferece o coração a Deus, querendo ficar grávido dele para minha própria salvação. Para que ele cresça em mim. Quero parir Jesus um dia. E nas ações dessa vida eu quero ser irmão dele. E ele não está fazendo essa pergunta a um grupo seleto de pessoas especiais. Eram os mesmos carentes buscando cura, graça, libertação. O público ao qual ele disse, respondendo à sua mãe, ou a presunção de propriedade familiar que lá fora havia. A síndrome de Nazaré que estava instalada no coração da própria família dele. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Jesus anda com muito pouco irmão hoje em dia, vocês não acham, não? E tem muito pouca alma se oferecendo para ficar grávida de Deus. Os templos estão lotados. Só que a ironia é a seguinte, estão lotados de Marias e irmãos de Jesus. Críticos, politicamente corretos, oportunistas, preocupados com a preservação física do legado, mas nenhum compromisso com a prática do Evangelho. Quem é a minha mãe hoje à noite aqui? Pergunta o Senhor. Quem quer ser Maria? Qual é o José que é homem o suficiente para ser uma Maria para o Evangelho? Um útero para o Evangelho. Quem é a mulher, quem é a virgem? Ou a mulher que já teve todas as experiências dessa vida, mas que hoje ouve o mesmo convite da virgem. Quem é a minha mãe? E aí, tanto faz se é a Virgem Maria ou se é a Maria Batalhão. A única que ficará grávida de Deus é a que se levantar e disser, eu quero fazer a vontade dele a praticar. Aí os céus dizem, eis outra Maria. Eis um irmão de Deus. Vejam como no Evangelho há uma salada familiar extraordinária, sem nenhum respeito pelos limites das nossas lógicas relacionais. Todo homem tem um útero para ser mãe do Evangelho que nele seja gerado, se ele o praticar. E toda mulher, todo servo é irmão de Jesus. Como diz Paulo, em Romanos 8, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E o escritor de Hebreus diz que ele é o primogênito dentre muitos irmãos, conforme o salmista já havia dito antes. E vejam como no Evangelho todo homem pode ser mãe, todo servo é irmão. Todo irmão é filho de Deus. Todo filho de Deus é servo dos homens. Como Paulo disse no Evangelho, nós somos tudo para todos. E para Deus.
quem é a minha mãe aqui? Ou você vai esperar chegar 2012 para ver se a profecia maia se cumpre ou não? Senhor, me dá 2011, já que tem um meteoro vindo em 2012. Eu prometo que até novembro eu me ajeito. Até novembro. Por falar nisso, a NASA colocou um site no ar de maneira extraordinária, apenas porque a quantidade de e-mails aos milhões que a NASA estava recebendo sobre 2012 ser o fim do mundo estava insuportável, a ponto dela criar um site dizendo 2012 não é o fim do mundo, não tem nenhum meteoro à vista. Começaram as expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo. Isso aqui é só cócega. Vai chegar uma hora em que ninguém vai perguntar à NASA, todo mundo vai saber. E não vai ter data marcada. Todo ano será calendário maia daqui para frente. Eu não sei quanto tempo mais, mas acreditem, todo ano será 2012. Não porque em 2012 vai acontecer nada, mas é porque todo ano vai acontecer cada vez mais, quase tudo. Em escala crescente, 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 crescente. Mas, apesar disso, Jesus pergunta, seja neste mundo como ele é, ou seja o seu mundo como ele está, ou seja você quem você é, quem aqui que vem ouvir a minha palavra quer ser minha mãe, quer ser meu irmão? Quem quer ser minha mãe? Quem quer ser meu irmão? Ou será que a gente vai viver da síndrome de Nazaré? Dessa familiaridade que não o acolhe, que não o pratica. Que está tão próxima que fica abismalmente distante. Que tem tanto acesso que manda recado. E não ouve a palavra. Que manda chamar. Eu ordeno. Eu decreto. Tudo Maria surtada lá fora. Eu decreto. Foi um surto mariano que deu na igreja, diminuiu agora um pouquinho, que eles estão ficando meio envergonhados de decretar e não acontecer nada. Eu decreto que é o ano de Elias, aí o cara vai para a cadeia no ano de Elias. Vai descer fogo do céu, ele só não disse em que cabeça. Então aí começa a dizer, vamos maneirar essa história, porque está pegando mal para o marketing do negócio, né? Mas é uma loucura. Ordens e ordens. De que espírito você é? Das Marias que não eram a Maria, mas que ouviam a palavra e praticavam? Ou da Maria que fica do lado de fora decretando, eu te ordeno que tu venhas aqui? Sexta-feira é dia de cura. Terça-feira é reconciliação de casais. A segunda é da prosperidade material. Eu ordeno! Aí Jesus está dizendo, eu não sei quem sois. Ó Marias, não vos conheço. Tiago, Judas, Simões, eu não sei de onde sois. Vosso pai José era meu amigo, aquele sim. Agora vocês surtaram. E a pergunta dele ecoa entre nós, quem hoje aqui quer ser a minha mãe? Outro paradoxo, quando eu me ofereço para Deus nascer em mim, eu nasço de novo. É tudo assim. Eu me ofereço por uma coisa, acontece o que eu não esperava.
Está doendo, está doendo, está doendo, eu estou sentindo dor. Isaías 58 diz, se você está sentindo dor, vá servir os outros. Vá desatar as ataduras da servidão, vá quebrar o jugo dos outros, vá se oferecer para servir, porque a tua cura brotará sem detença. Como Jó, que enquanto orava pelos amigos, o Senhor restaurou a sua sorte. Essa é a lógica do Evangelho o tempo todo, e Deus nunca mudou. Está carente? Se ofereça para ser mãe de Deus. Para praticar o Evangelho, ao invés de dizer, Senhor, me cura todinho, depois eu pratico o Evangelho, porque nesse estado não dá, com tanta carência, com tanta falência. Eu não me ofereço. E Deus diz, mas era justamente para te curar que eu queria que tu fosse a minha mãe. É para eu nascer, se eu nascer em ti, tu nasces de novo. Se eu não nascer em ti, tu nunca nascerás. Se tu fores minha mãe, eu serei o teu Senhor. Se tu fores o meu irmão, eu serei sempre o teu garantidor. Se tu fores meu servo, eu sempre te exaltarei. Se tu te humilhares, tu serás exaltado. E as ordens são inversas. E aos carentes se pergunta da parte de Deus. Aos tristes, aos enjeitados, rejeitados, abandonados, infelizes, esburacados. Quem aqui quer ser minha mãe? Quem aqui quer ser meu irmão? O reverendo Antônio Elias, que foi uma das pessoas mais importantes da minha vida espiritual, era muito bem-humorado e brincalhão, né? E às vezes, no iniciozinho do meu ministério, ele ficava extremamente impressionado com a minha tenacidade e com a minha capacidade de trabalhar. Ele dizia, pelo amor de Deus, eu nunca vi nada igual. Você para, senão você não vai viver mais 10 anos. Não dá, é demais, é sobre-humano. Aí quando eu saí, às vezes, do gabinete pastoral, atendendo gente, desde de manhã, às vezes até 10 da noite, 11 da noite, sem parar. E não era 1 hora cada pessoa, não, era 10, 15 minutos. Era gente, era fila e fila. Tanto em Manaus quanto lá em Niterói, nos primeiros 4 anos lá, enquanto eu fui pastor local. Você lembra como era, né, Jurimar? O Jurimar estava lá, o Murilo estava lá. E às vezes eu saía ali da capelinha onde era a igreja, antigo templo, e até a casa dele na vizinhança, comer uma coalhadinha feita em casa antes de ir para casa, uma coalhadinha com mel. Ele sempre tinha lá, a Dona Maria José fazia. Aí eu chegava lá e dizia, me conta aí, meu filho, alguma história aí de hoje? Como é que está o povo de Deus? Ele já aposentado, assim, meio idoso, né? Como é que está o povo de Deus? Me conta. Aí eu contava, não sobre nomes de pessoas, às vezes eu contava história. Hoje eu tive que lidar com uma história, reverendo, tão complicada. Ah, é? Aí eu contava, ele ficava pensando, e eu sempre pensava que ele ia me dizer alguma coisa. Ele ficava pensando, e de repente ele parava, olhava para mim e dizia, Nosso Senhor tem cada filho. Mas o cara não deixava de ser filho, não deixava de ser irmão, nem deixava de ser mãe. Porque quem é filho é mãe, é irmão e é servo. E é amigo.
e é embaixador, e é obreiro, e é casa espiritual, e é santuário do Deus vivo, e é corpo de Cristo. Tudo isso é quem é alguma coisa. Quem é em Deus é tudo mais. E até hoje a gente não entendeu. O cara diz, não, eu sou corpo de Cristo. Por quê? Eu frequento um lugar. Uma confraria, a confraria da Tenda das Ruínas. De um pastor tão sincero cujo nome diz Caio. É lá que eu vou, é a minha confraria. Sou o corpo de Cristo, que eu frequento esse lugar. Mas se você disser, escuta, e você ficou grávido de Deus? Não, nem tanto, né? Eu só sou crente. Mas eu ainda não sou nem discípulo. Tá tudo graduado, é tropa de elite mesmo. O pessoal quer chegar ao BOPE. Aí tá aqui, não, ainda sou. Eu ainda estou me alistando no serviço militar. Estou indo ao retiro espiritual. Agora eu vou prestar o serviço, eu me batizei. Agora eu já estou em atividade no quartel, já ajudo até a servir a ceia. Estou virando diácono. Aí o cara vai. Agora, antigamente, virava major quando era presbítero, mas como agora o ranking subiu, acabava em pastor antigamente, né, entre os protestantes, depois o Roberto Macalister trouxe o bispo, aí depois trouxeram os apóstolos, agora já estão trazendo os arcanjos, daqui a pouco chegarão os querubins, e já tem gente por aí que atende telefonema do anjo Gabriel, chamando Gabriel de Gabi. Não estou de brincadeira. Átila Brandão é o nome do maluco lá de Salvador. Átila Brandão, guardem esse nome, mas não ouçam o que ele diz. Guardem esse nome para fugir desse doido. Atende. Gabi. No meio da pregação. Trim, trim. Espera aí, irmãos. Ele olhou assim. Não era ligação privada, tinha um nome, né? Porque ele olhou na tela. Falou, irmãos, 1 minuto, por favor. Que eu vou ter que atender. Essa aqui eu vou ter que atender. Fala, Gabi. Foi? Sem invenção, gente. Está gravado e tinha gente lá que viu. Vários me contaram, não só de um episódio, do mesmo em várias reuniões. Gabi, fala, Gabi. Eu já te disse que eu não quero ser interrompido quando eu estou pregando. É assim mesmo, mas fala logo que o povo está esperando, fala. Sim, tá bom, depois, tá, obrigado, tchau. Tá. Era o Gabriel, o anjo Gabriel, ele me telefona, mas na hora que eu estou pregando não posso. Que coisa, cara chato. Imaginem só. Mas a gente faz parte aí dessa maluquice. O ranking está crescendo. Jesus disse que vai chegar a hora que vão chegar em quantidade e em profusão extraordinária pessoas dizendo, eu sou o Cristo. Por enquanto eu sou o apóstolo, eu sou não sei o que, daqui a pouco eu sou o Cristo. Já tem um bocado. O Henrique Cristo é o mais santo de todos os heréticos. O Henrique Cristo, olha, os anjos e Jesus riem. Ainda bem que o Henrique Cristo está lá fazendo gracinha. O Henrique Cristo não está fazendo mal a ninguém. Só está ele com as concubinas dele ali. Agora, o problema são os que não são Henrique Cristo. São os R em Cristo. Tem os RR em Cristo. R em Cristo. R de errar.
R. Em Cristo. Não é um Henri. Esse aí, coitado, é só um bobinho. Puro folclore. Absoluto folclore nacional. É um João Soares magrinho, sem Rede Globo de televisão. Faz parte do enredo da... Agora, nesses dias, ainda tem uma outra coisa na cabeça. Você convida o sujeito para ficar grávido de Deus e ele diz, escuta, depois que eu virar apóstolo. Mas viver a palavra de Deus e praticá-la, a gente está sempre adiando, ou em nome da nossa carência, da nossa doença, da nossa infelicidade, ou da nossa incapacidade, ou da nossa falta de recurso pessoal para bancar alguma coisa, como se Maria tivesse ficado grávida de si mesma, a única coisa que ela tinha que fazer era dizer, não resisto, vem que tem. E com Jesus é a mesma coisa, eu não tenho que bancar nada, eu só tenho que acolher, praticar, me deixar inseminar e gostar da gestação, não abortá-la todo dia. Porque você chega aqui, você é inseminado. Chega ali na esquina, você já toma o purgante abortativo. Já vem com a pílula do dia seguinte. Eu ouvi a palavra. Porque segunda-feira não vai dar para ficar grávida de Deus. Ou grávido de Deus. Praticar isso amanhã não dá. Dá até amanhã, mas hoje à noite, meia-noite, eu tomarei a pílula do dia seguinte. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você veio esperando ouvir aqui, mas eu tenho certeza que essas palavrinhas simples que eu lhes disse foram as que Jesus queria que eu dissesse. Quem entre vós quer ser minha mãe, meu irmão? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade, a minha vontade, e a praticam. Todo aquele que faz a minha vontade, todo aquele que, conhecendo o Evangelho, quer acolhê-lo e praticá-lo, sem administrá-lo, sem gravidez por etapa, mas se oferece por inteiro para a gestação total de Deus no homem, esse é minha mãe, esse é meu irmão. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu não esqueci não. Quem está nas fileiras atrás, ponha uma mão no ombro da pessoa que está à sua frente. E você, cada um pegando com uma mão num, com a outra no outro, quem está de um lado toca no outro, assim todos nos tocamos. Desta primeira fileira até a última. E agora silêncio. Eu só quero ouvir um instrumento do Jack. Silêncio. A gente não tem ocasião mais de convivermos. As cidades são enormes. A vida é agitada. Nós não moramos em vilas, a gente não se encontra na padaria, a gente não passeia pelas mesmas calçadas. A gente tem tanto desafio, filhos a cuidar, marido e mulher a cuidar, trabalhos a fazer, compromissos a cumprir. Mas a gente pode, pelo menos agora,
a gente pode pensar no outro e não em nós, por um momento. Pense em quem você está tocando, ainda que você não o conheça. Mas ore por ele, não por você. Esqueça de você, por favor. Ore por ele. O Senhor sabe o que ele precisa, o que ela precisa. Ore por ele. Ainda que você diga, Senhor, eu não sei o que pedir. Mas diga, Espírito Santo, intercede por esse irmão, por essa irmã, com gemidos inexprimíveis, tu que sondas os corações e a mente de Deus. E vem sobre ele segundo a necessidade dele. Porque eu não sei orar como convém, nem quando eu tenho as informações, quanto mais quando eu não sei de nada. Aí é melhor ainda na ignorância. Mas que seja uma ignorância cheia de um amor que não ignore o seu irmão, como um ser igual a você, que sente como você, ou mais que você, ou no momento esteja vivendo dores que você não pode nem conceber. Ore. Enquanto você estiver sendo servo dele, você estará sendo irmão de Jesus. Lembra que Jesus disse, quem dá um copo d'água a um pequenino, serviu água a Deus, terá galardão de profeta. A minha maneira de crescer em Deus é servindo aos homens, à vida, ao próximo. E servir ao próximo não é ficar de plantão ali na esquina, querendo saber o que todo mundo tem a dizer. É na hora certa, grave da vida, não fugir dele. É ser irmão dele de verdade. Não é logorreia, é fato. Filhinhos, não ameis de palavreado, mas de fato e de verdade. Senhor Jesus, quem veio até aqui, saiu de casa por razões diversas. E quem chegou ali na Vem Ver TV fez também um caminho bem deliberado. Eu te peço, tu não permitas que nós deliberemos contra nós, que é ficar ouvindo a semente que poderia nos engravidar do Evangelho e matando e abortando a palavra toda vez, toda vez, toda vez. Ou então pelo hábito, ou porque um dia nós nos oferecemos a Ti para ficarmos grávidos de Ti, como Maria na juventude, pensamos que essa maternidade não tem que ser renovada todo dia pela obediência que diz, eis aqui a tua serva, o teu servo. Faça-se em mim no dia de hoje toda a tua vontade. Não há 32 anos atrás, hoje de novo. Maria tinha que virar a mãe de Jesus como toda outra mulher fazendo a vontade dele todo dia. Mas às vezes o engano é pensar de que porque um dia foi assim, hoje você tem autoridade para mandar recado para Deus e para anjos. Vem aqui fora. Para de loucura. Porque se você for assim, Jesus diz, se você estiver dentro, eu estou fora. E se você estiver fora, eu vou estar dentro. Mas nós não vamos estar no mesmo lugar. Esses que do lado de fora mandam um recado, ouvem Jesus dizer, eis que eu estou à porta e bato. Ouvem Jesus dizer, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? É todo aquele que faz a minha vontade, que a pratica. Aquele que se engravida do Evangelho e não toma a pílula do dia seguinte. Senhor Jesus,
por favor, vem sobre mim, sobre os meus irmãos. Eu quero ficar grávido de Ti de novo, todo dia, pela palavra, sem abortar a semente do dia anterior. Como disse Paulo, ó meus filhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pelo amor do Teu nome, dá-nos um coração que seja só útero, um coração que tenha um útero dilatado, fértil, ávido, desejoso de ficar cheio de Deus. Por favor, dá que o Evangelho não seja mais uma vez abortado em nós. E dá que ninguém encontre desculpas para não se oferecer, dizer, eis aqui o teu servo, a tua serva. Faze em mim toda a tua vontade. Porque tu não chamas a seres celestiais, mas a seres humanos ordinários, para viverem a maravilha extraordinária de ficarem grávidos de Deus fazendo a tua vontade. Que todos nós tenhamos entendido e tenhamos decidido, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém, amém e amém.